Olá a todos, nossos amigos e amigas espíritas, que possamos mais uma vez ser amparados pela espiritualidade maior, pelos benfeitores de nossas casas espíritas, rogando a eles que estejam conosco, pela luz do Mestre Jesus, que possamos ser auxiliados conforme as nossas necessidades orgânicas ou espirituais, e que também sejamos auxiliados conforme o nosso merecimento, através do esforço que realizamos para domar as nossas más tendências, as nossas dificuldades, ainda as questões prementes dessa encarnação. Que sejamos e estejamos todos juntos, estudando, aprendendo, inspirando-nos através das mensagens do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre uma passagem que encontra-se no Evangelho de Lucas. Como nós encontramos no livro Paulo Estevão, escrito por Emmanuel, pela psicografia de Chico, nós vamos ver então que Paulo solicita a Lucas que escrevesse o seu Evangelho. O Evangelho, através de Lucas, foi um Evangelho trazido a partir de entrevistas que Lucas faz a Pedro, a Maria, que encontrava-se em Éfeso, a próprio João Evangelista e alguns outros discípulos que conviveram com Jesus. E essa passagem que nós vamos conversar um pouquinho hoje, ela encontra-se somente no Evangelho de Lucas. Então a gente pode imaginar e recordar que talvez entrevistando esses discípulos mais próximos, talvez a Pedro, ou outra vez a própria mãe de Jesus, a nossa querida e amada Maria de Nazaré, nós podemos imaginar que ele trouxe essa recordação de um deles, talvez em uma passagem que nem todos estivessem reunidos junto a ele, ou que foi mais marcante ao espírito que observou esse acontecimento. E no Evangelho de Lucas, então, capítulo 17 a 11, nos conta uma passagem que Jesus dirigia-se, então, a Jerusalém. Jesus não perdia as principais festas judaicas, porque era uma oportunidade de viajar até Jerusalém, que ficava a mais ou menos 170 quilômetros de Cafarnaum, onde ficava a casinha de Simão Pedro. Nos momentos em que ele ali ficava, em Cafarnaum, ele residia na casa de Pedro. E então, dirigindo-se a Jerusalém para uma dessas festas, como nos conta Lucas, dessas festas judaicas importantes, onde ele levaria o seu evangelho aos judeus, aos fariseus do templo, ele se desloca então pela Samaria. Haviam 3 caminhos possíveis que Jesus poderia fazer, ou 3 caminhos presumíveis que ele faria. Ou ele poderia ir pelo mar Mediterrâneo, ou pelo Jordão, que seria um ambiente mais aprazível, mais fresco, com água próxima, ou atravessando então a Samaria, numa posição mais difícil, num caminho mais pedregoso, com mais dificuldade. Mas Jesus sempre, ou em grande parte das viagens, fazia questão de passar por entre a Samaria, porque esse povo era um povo que não era bem visto pelos judeus. Os samaritanos eram vistos como impuros, ainda que fossem irmãos, porque são originários de uma das tribos de Israel. Porém, no momento em que eles se mesclam, em que eles ficam presos na Babilônia e assumem algumas características diferentes, os judeus passam a vê-los como impuros. Inclusive não os cumprimentavam, eram tidos como espíritos ou eram tidos como habitantes daquela região, mas que não pertenciam ao povo judeu. Ainda que as características religiosas fossem muito próximas, eram também monoteístas, eram judeus com algumas diferenças nas questões religiosas. Enfim, Jesus então decide ir pelo aquele caminho mais difícil, porque todas as passagens de Jesus, não somente o que ele falava, não somente as curas,
mas a sua vida no dia a dia, em cada momento, em cada passo, em cada entrada em aldeia, em cada conversa, tanto com os discípulos quanto com os transeuntes ou aqueles que os buscavam, eram um ensinamento constante. E pela Samaria já mostrava aos discípulos que as dificuldades são necessárias ao longo da vida e que todo esforço é válido, em que a vitória será maior a partir das dificuldades que nós enfrentamos com calma, que a porta estreita é, na realidade, o nosso caminho e não a porta larga. Passar pela dificuldade, pelo caminho mais difícil, com pessoas que não são bem vistas, que possuem características diferentes. É mais importante para nós do que nós nos afastarmos, muitas vezes, dessas dificuldades, nos afastarmos dessas pessoas, nos afastarmos das contrariedades da vida, mas perdermos oportunidades de evolução espiritual. E Jesus, então, ia pela Samaria com eles, sempre mostrando e levando esse aprendizado. E numa dessas passagens, então, dessa 17:11 que nós comentávamos, Jesus, atravessando a Samaria, ele vai entrar em uma certa aldeia. E entrando nessa aldeia, eis que surgem 10 leprosos, que param à distância, porque, segundo a lei judaica, eles teriam que ficar no mínimo 10 côvados, deveriam ficar no mínimo a 6 metros de distância. A lepra, naquela época, a hanseníase, não tinha cura. E o diagnóstico dessas doenças eram feitas pelos sacerdotes do templo. Então, a pessoa que começava a apresentar algumas manchas avermelhadas ou violáceas já no corpo, passava por essa avaliação do sacerdote, que ao mesmo tempo era sacerdote, juiz, legislador. Ele avaliava como essa doença progredia, qual o tipo de doença, ou poderia ser ou não a lepra, e trazia então um diagnóstico. Se era um diagnóstico de lepra, essa pessoa então era afastada da família, era afastada da comunidade, era afastada dos entes queridos, era praticamente tida como uma pessoa morta. Era como se aquele familiar havia morrido, porque ele não poderia mais receber a atenção e não poderia mais participar do convívio da família. E ia viver, então, fora dos muros da cidade, nos vales dos leprosos, vivendo da mendicância, vivendo através da beneficência de alguns irmãos que levavam, deixavam alimentos a eles quando assim não podiam buscá-los. E esses 10 leprosos surgem em frente a Jesus. E a imagem de 10 leprosos na época deveria ser ainda uma imagem muito difícil, porque essas pessoas quase não apresentavam mais características das faces que possuíam anteriormente. Muitos já não possuíam o nariz, pedaço da orelha, as mãos, marcas, lesões muito grandes, cicatrizes da doença que se avolumavam. Eles cheiravam mal, eles se vestiam mal, eles não tinham uma alimentação condizente com a necessidade orgânica. Enfim, eram trapos, farrapos, eram fantasmas encarnados de homens, ou que um dia foram homens de famílias e de importância, inclusive, econômica e de importância para a família, sentimental para aqueles com que conviviam. E esses homens, então, chegam e um deles diz assim a Jesus: Comandante, tem misericórdia de nós. E ao vê-los, Jesus não diz que vai curá-los ou que irá fazer algo em benefício deles. Jesus diz assim: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E sucedeu que, ao saírem, diz o Evangelho de Lucas, eles foram purificados.
quando a gente lê o Evangelho, a gente imagina esses homens pedindo, rogando a Jesus o auxílio, e Jesus diz, vão, e se mostram sacerdotes. Isto é, como o sacerdote diagnosticou a doença, vocês precisam mostrar novamente a eles, aos sacerdotes ou ao sacerdote, que vocês estão curados. A partir do diagnóstico, a partir da avaliação do sacerdote, vocês poderão reintegrar a família, poderão voltar às suas comunidades, poderão retornar ao convívio social. E eles foram caminhando, saindo, e eles começaram a perceber. Nós podemos imaginar, lendo o Evangelho de Lucas, que eles observavam as mãos, que observavam as orelhas, o nariz, e o organismo ia se regenerando. Os órgãos iam se regenerando, novos dedos iam se formando, um novo nariz ia se formando. E aqueles homens caminhando começaram a ser tomados de uma alegria imensa, porque não havia cura, eles iriam morrer com muito sofrimento. E caminhando eles viam e observavam os outros impressionados com aquela cena, apavorados até, alegres. Muitos começam a chorar, muitos começam talvez a se abraçar, a pular, a dar risada. Começam a imaginar que poderiam ter mais uma vez uma vida que havia sido tirada quando surgiu a lepra. E eles então vão se dirigindo para mostrar aos sacerdotes. Mas havia um homem, um desses que recebeu essa dádiva, que parou. Todos os outros continuaram caminhando. Ele para, observa as mãos, observa o rosto, observa aquele homem maravilhoso, aquele espírito espetacular, o amigo divino que havia ficado ao longe. Olha para trás, olha para o outro lado onde os amigos iam, rindo, talvez os chamando, e ele se vira e ele decide retornar para falar com Jesus. E ele retorna, imaginemos com lágrimas nos olhos, e chegando ele diz assim, aos pés de Jesus ele disse, ele beija os pés de Jesus, glorifica a Deus em alta voz. E ele era samaritano, nos conta Lucas. Era um daqueles que eram mal vistos pelos próprios discípulos de Jesus, ainda naquela época, porque ainda nem todos haviam entendido a mensagem que Jesus trazia de que todos somos irmãos, posicionados na encarnação em diferentes religiões, em diferentes corpos, em diferentes sexos, em diferentes trabalhos, em diferentes posições sociais, em diferentes capacidades inteletivas, em diferentes posições no mundo, porém irmãos, necessitados, como todos, de elevação moral, necessitados de evolução espiritual, necessitados de experiências, de provas e trazendo também expiações. Ele era um irmão, como todos os outros, era um samaritano e era o único que havia retornado. E Jesus olha para todos e diz, não foram 10 os purificados? Onde estão os 9? Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Pergunta Jesus. E disse-lhe, levanta e vai. A tua fé te salvou. O que é interessante quando nós observamos essa passagem é nós entendermos um pouquinho também sobre o processo de cura e o processo de doença. Porque todo desequilíbrio orgânico, toda doença, ela existe pela gênese no espírito. Quem produz a doença é o espírito, seja em encarnação passada, seja nessa encarnação. As gêneses estão em nossos pensamentos,
em nossos atos, nos sentimentos que nós guardamos, nos sentimentos que nós alimentamos, nos atos que nós cometemos, nas necessidades de nossa consciência de nos reajustarmos com a justiça divina. E toda vez que Jesus dizia a tua fé te salvou, é porque nós imaginamos que aquele espírito recebe não a cura, porque Jesus em realidade não curava o espírito. Isso é muito interessante de a gente relembrar, que acredito que todos nós sabemos disso. Jesus curava o corpo físico, ou seja, Jesus dava uma oportunidade. Nenhuma cura foi cura do corpo espiritual, no caso do espírito em si, mas do corpo físico. Jesus trazia uma oportunidade. Porque nem Jesus curava as feridas da alma que nós trouxéssemos se nós não quiséssemos, se nós não tivéssemos merecimento e se nós não nos esforçássemos. Jesus não curava o espírito, ele oportunizava mais uma vez para que experimentássemos de novo viver no mundo, viver entre família, viver na comunidade, constituir aprendizado a partir do dia a dia para curarmos o nosso espírito, para que nós curássemos o nosso espírito. E naturalmente ele trazia junto com essa oportunidade de um novo corpo físico ou de uma nova organização orgânica agora adequada, é claro que ele trazia todas as ferramentas a partir do código moral, a partir do seu evangelho, a partir do evangelho de amor e a partir dessas indicações, desse manual, dessas leis morais que ele nos traz de convivência, de como proceder durante a vida. As curas de Jesus, nós poderíamos dizer que são oportunidades, novas, sempre novas oportunidades. O que fizeram será os 9 que retornaram sacerdotes. Eles retornaram, se mostraram sacerdotes, curados do corpo físico, e retornaram ao seio da família. Será que permaneceram em equilíbrio orgânico? Será que realizaram a transformação espiritual necessária? Será que iniciaram o processo de cura dos seus espíritos? Ou será que voltaram para a mesma vida que possuíam antes? Para as mesmas experiências infelizes? Continuaram alimentando a raiva, o rancor? Continuaram abusando do corpo físico? Continuaram com seus vícios? Continuaram doentes da alma? Talvez, imaginemos, é possível que alguns deles tenham novamente adquirido a lepra, porque a lepra não está no corpo físico. A lepra está no corpo espiritual, está na consciência que ainda necessita de reajuste. E aquele samaritano, a gente pode imaginar que a partir daquele momento que ele percebe, e naturalmente Jesus não esperava agradecimentos. Jesus chama a atenção justamente, não eram 9, porque disse assim, talvez somente um tenha percebido isso, que essa foi uma oportunidade, mas esse é o começo. É o começo do processo de cura. É o começo da transformação moral. Eu trago as ferramentas, eu trago o evangelho, eu dou a oportunidade e agora corre pela conta de cada um. Será que somente um percebeu isso? Será que somente um, ao perceber essa oportunidade, retornaria ao convívio da família, se mostraria ao sacerdote e faria diferente do que havia feito anteriormente? Alguns dirão, mas e se for da reencarnação passada? Tanto faz, não importa, porque ainda que for da reencarnação passada,
ainda que seja do pretérito de outras vidas que nós tivemos, ainda assim nós somos um. E ainda assim trata-se da nossa necessidade. E aquele sentimento do passado retorna conosco. A forma de viver retorna conosco. E o que nós vamos fazer a partir desse momento? Corre mais uma vez, como nós dissemos antes, por nossa conta. E aí nós devemos, então, avaliar as nossas vidas. Essa é a reflexão que nós gostaríamos de trazer hoje, nessa experiência de Jesus na cura dos 10 leprosos e tantas outras curas ou tantas outras oportunidades que Jesus deu. E nós, nas nossas dificuldades, que não são a lepra muitas vezes, pode ser até uma dor de cabeça, uma pequena doença, pode ser um processo de desequilíbrio orgânico bastante grave, pode ser uma doença mais contundente, mais difícil, pode até não ter cura nessa encarnação. Mas em nós, quando nós passamos por esses desequilíbrios, que também podem não ser visíveis, são do espírito, as nossas depressões, os sentimentos, a nossa raiva, as dores que nós carregamos, experiências negativas que ainda alimentamos, mas que passaram. E se passaram, o que nós fizemos quando elas passaram? E aí cabe a nós relembrarmos dela, não nos apegarmos a elas, mas relembrarmos delas para avaliar. Será que eu mudei a partir daquele momento? De que forma eu passei a agir com as pessoas que agora convivem comigo, às vezes diferentes? De que forma eu passei a cuidar do meu corpo físico? Quais os pensamentos que eu passei a alimentar a partir da cura daquela doença tão difícil que martirizava minha alma e que martirizava meu corpo? O que eu fiz a partir daquela oportunidade? Oportunidade dada também por Jesus. Sempre por Jesus e por nosso Deus, mas por Jesus, para o nosso aprendizado, para o nosso reajuste com a justiça divina. O que farei a partir de agora? E aí nós podemos trazer para a nossa vida essa reflexão. Seremos nós os 9 que retornaram à vida e continuaram fazendo as mesmas coisas que faziam antes, ficando adoecendo novamente, permanecendo na inércia espiritual? Ou seremos nós, a partir da oportunidade que Jesus nos dá a cada dia, quando nós acordamos e colocamos o pé no chão, a partir de Deus, que nos dá a vida, que nos dá o corpo físico, o que nós faremos a partir de amanhã? O que nós faremos a partir do nosso reequilíbrio? De que forma iremos conduzir a nossa vida? Seremos os 9 ou seremos o samaritano que, observando o mundo, decidiu se dirigir a Jesus? Isso é muito bonito. Ele viu o mundo, ele viu o sorriso, ele via a alegria, ele via os vícios, ele via até a família, mas ele via Jesus. E nesse momento ele fez uma escolha. Ele escolheu Jesus, ele escolheu o certo, ele escolheu mudar, ele escolheu ser agradecido, ele escolheu a sua evolução espiritual. Então que o Mestre Jesus possa nos amparar, rogando a ele novas oportunidades, mas que nós, mais uma vez, mentalizemos, avaliemos as nossas vidas, o que temos feito a partir das novas oportunidades. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma excelente noite. Que assim seja.